Ele continua então a falar sobre as coisas que lhe incomodavam. O desperdício do dinheiro da sociedade com licor era apenas uma das coisas que me causavam espanto. Havia outras coisas. Eu não podia deixar de ver o contraste entre tantos pioneiros e a luxúria com a qual você se cercou e o conforto que eu usufruía. E dentre estas luxúrias, não posso me refrear de mencionar as seguintes. Número 1. Não um, mas 2 automóveis de 16 cilindros, um na Califórnia e outro em Nova York. Só um não seria suficiente para o presidente. Nenhum automóvel de 6 cilindros seria grande o bastante para o presidente, mas um de 4 cilindros seria para um pioneiro, ou uma bicicleta, ou trenó, ou caminhar sem veículo algum. Então, outra coisa que incomodava Walter Salter, além das falsas profecias da Torre de Vigia e de dizer que Jesus estava presente e que ele governava por meio de Rutherford da sociedade, era a quantidade de bebida que se consumia em Betel, bem como o luxo que Rutherford usufruía através desses Cadillacs, numa época em que, sabemos, havia a Grande Depressão nos Estados Unidos. Número 2. Seu apartamento em Nova York, rendendo facilmente $10.000 ao ano, e sua mobília luxuosa. Número 3. Sua residência palacial em State Island, camuflada como essencial à estação de rádio WBBR. 4. Como se aquela residência não fosse suficiente, um lugar de retiro adicional na floresta de State Island, para onde você pode ir e descansar a seu corpo cansado, enquanto os pioneiros e outros vão de porta em porta. Notem que também essa crítica de Walter Salter a Rutherford é que Rutherford escrevia, né? Mas quem ia nas portas eram os pioneiros, que passavam por perrengues enormes e muitas dificuldades, muitas vezes sem carro, enquanto ele tinha 2 Cadillacs à sua disposição. Número 5, Walter Salter ainda frisa. Sua residência adicional em San Diego, pela qual você próprio me falou terem sido oferecidos $75.000, mas é claro, não poderia ser vendida, e os fundos usados para ajudar os pioneiros, porque foi outorgada a Davi. Quanta hipocrisia! Número 6. Cômodos e caros aposentos em Magdeburgo, Alemanha, para a conveniência do presidente. Isto para não falar nas provisões feitas para seu conforto em Londres. Qual sua atitude mental para com tudo isto? Por que você se glorifica nisto e o anuncia descaradamente aos irmãos? Quem ousa achar falta nisto? Não sou eu o presidente? Sim, você se glorifica com isso, glorificando-se em sua vergonha. Nada é bom demais para o presidente. Ele deve ter todo o conforto e toda a consideração, mas se sente tão preocupado e tão ternamente disposto para com os queridos pioneiros. Palavras são fáceis, mas ações falam mais alto que palavras, e eu não consigo imaginar uma ilustração mais impressionante, mesmo entre a classe de clérigos e leigos, do que entre você próprio e os pioneiros, conforme mencionado nas palavras de Jesus. Pois eles, os hipócritas, amarram cargas pesadas e as põem nos ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos nem a movê-las com o dedo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois devorais as casas das viúvas. Percorreis mar e terra para fazer um prosélito, e amais os assentos de destaque nas sinagogas, e de serdes chamados pelos homens Rabi, Rabi, algum nome distintivo. Certamente os pioneiros e outros têm fardos empilhados sobre eles, os quais você não moveria com um só de seus dedos. Certamente as viúvas têm sido roubadas sob sua sugestão, ou, deveria eu dizer, sob seu comando, pois seu comando aos irmãos é: tire-lhe o último níquel por um livro, pois eles precisam disto mais do que de pão. Que espírito! E ainda assim os irmãos se submetem a isto.
Enquanto alguns vão pegar o níquel e, como Paulo diz, glória em sua vergonha, o quanto a maioria detesta isso, mas sente que tem de obedecer. Deus está falando. Que sacrilégio, que blasfêmia, que comércio em nome do Pai Celestial. E não é isso que nós vemos hoje? Passado quantos anos depois de 1937, ainda os irmãos se esforçam, muitas vezes tiram as suas férias e precisam sair de pioneiro porque a consciência lhes acusa. Afinal, é Jeová que dirige essa organização, da mesma forma que Walter Salter acusou Rutherford naquele tempo. E quando ele fala sobre que os irmãos têm várias cargas pesadas e o Rutherford nem movia com o dedo, isto é verdade, porque ele foi acusado disso muitas vezes e se falava entre os irmãos da época que às vezes até nos congressos, né, ele saía naquele dia de serviço para pregar um pouco, mas o trabalho dele era escrever, ele não pregava. E ele falou, e deixou registrado isso, e eu deixo aqui para vocês verem aquilo que ele falou quando foi acusado de não pregar, que o serviço dele era escrever, ele estava muito ocupado com as coisas da sociedade para resolver, com os casos para defender, e não tinha tempo suficiente para sair na pregação, mas ordenava que todos saíssem. Ao mesmo tempo, quando Walter Salter diz que tire-lhe o último níquel por um livro, pois eles precisam disto mais do que de pão, embora seja uma frase forte, nós já ouvimos isso na organização, não é mesmo? Por exemplo, quando se perguntava por que a organização das Testemunhas de Jeová não fazia obras de caridade ou não ajudava outras pessoas, o que é dito? Que o alimento espiritual, ou seja, a distribuição das revistas, a Sentinela e Despertai, salvam vidas, que isso é mais importante do que pão. Isto é, estão utilizando o mesmo raciocínio que Rutherford usava naquele tempo, quando vendia os seus livros. Ele continua: os irmãos têm servido a você fielmente, em ignorância têm sido seus servos, roubados por você de tudo, até da palavra de Deus e de suas preciosas promessas, as quais você tem tornado nulas e sem valor com sua tagarelice vã, caminhando dia a dia, duvidando, mas sem sequer um murmúrio. Meu Deus, que fiéis e que capataz! E estou certo de que muitos abrirão os olhos, pois pelo menos 7.000 pessoas em seu coração não dobraram seus joelhos diante de Baal, muito embora elas tenham dado a conhecer seu nome mais do que o nome do Deus Todo-Poderoso. Eu desejaria que você fosse de porta em porta como os pioneiros, e outros vão. Aí você saberia do que está falando. E de fato, nós sabemos que quando os irmãos pregavam naquela situação nos anos 20, nos anos 30, especialmente quando a Segunda Guerra estava se aproximando, muitos sofreram coisas terríveis, como sofreram violência, outros, especialmente na região do Quebec, no Canadá, tiveram o seu corpo coberto com piche e penas, e muitas outras coisas terríveis aconteciam. Por quê? Porque precisavam não apenas obter assinaturas de The Golden Age e a Torre de Vigia de Sião, mas também vender os livros que Rutherford escrevia um por ano. Eu poderia prosseguir com as coisas que sei, considerando sua conduta pessoal e o contraste entre você e os pioneiros, mas escolho não fazê-lo. Meu único propósito em descrever minha experiência pessoal com você é com a mais séria esperança de despertar os irmãos quanto à falácia de depositar confiança em homens acima da palavra de Deus, ou de idolatrar um cargo e depositar confiança naquele cargo acima da palavra de Deus. Um cristão deve aprender que, para honrar a Deus, deve depositar confiança na palavra de Deus e somente nela, fazendo dela seu escudo e proteção, e não de um homem ou um grupo de homens, ou uma corporação, não importando que declarações sejam feitas sobre aquele homem, grupo de homens ou corporação.
pois logo vamos parar na trilha de raciocínios humanos, o que invariavelmente conduz-nos ao desastre, como as ruínas sobre as quais o caminho da era do cristianismo dá testemunho. Uma organização após outra, Satanás tem logrado e trazido a sujeição ao seu desejo. A classe dos clérigos, lograda por Satanás, tentou estabelecer o reino antes de seu tempo e converter o mundo. É claro, eles declararam não serem eles quem estavam a fazê-lo, mas Deus. Assim, hoje, Satanás logrou a sociedade e fez com que os irmãos, por meio da Watchtower, crescem que é chegado o tempo para estabelecer o reino e reunir a grande multidão antes do tempo proclamado. É claro que não são eles que estão a fazer isto, mas é Deus. Mas Deus não está, e eles estão, assim chegando em lugar nenhum, ao passo que todos os irmãos sinceros estão admitindo e indagar estas questões. Se os milhões que nunca morrerão, compondo a grande multidão, estão sendo reunidos, onde estão eles? Pois certamente não estão vindo ao nosso município ou cidade. Você sabe, e eu sei, todos os que leem os relatos de modo inteligente sabem que, a despeito de todo o nosso esforço estupendo, existem menos de 50 mil associados com a sociedade neste trabalho. Se pelos próximos 10 anos uma média de 50 mil ao ano se associarem, ao final do tempo só haveriam então 550 mil. Quanto tempo levaria neste ritmo para reunir os milhões que nunca morrerão? E se tais devem tomar sua posição antes do Armagedon, conforme você ensina, então quão distante está o Armagedon? Bem, alguém dirá, caso isso seja verdadeiro, o que estamos fazendo agora? A Bíblia responde à pergunta. Ficamos em gravidez, tivemos dores de parto, é como se tivéssemos dado à luz o vento. Não conseguimos nenhuma salvação real no que se refere à terra, e nenhum habitante para o solo produtivo passam a nascer. Isaías 26, 18. Nem todo aquele que me disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não fizemos muitas obras maravilhosas em teu nome? E eu lhes direi, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós obreiros do que é contra a lei. Aqui Salter está citando Mateus 7, 21 a 23. E o raciocínio de Salter é muito coerente, porque Rutherford havia pregado desde 1918, através dos seus discursos e do livro, que milhões que então viviam jamais morreriam. Mas que milhões eram esses, se havia pelo menos 50 mil associados à torre de vigia? Em 1935 houve a mudança do entendimento de que a classe da grande multidão não era mais pertencente aos céus, mas sim que viveria na terra, e que essas pessoas é que fariam parte dos milhões que jamais morreriam. No entanto, quantos anos seriam necessários para que essas pessoas ouvissem as doutrinas da Sociedade Torre de Vigia, se batizassem e se tornassem outros pregadores? Com base nisso, quanto tempo mais eles esperariam o Armagedon?